Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor, com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência de estudos, lição 12, o modelo de missões da Igreja de Antioquia. O nosso textuário: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Jesus fala com seus discípulos e disse: enviarei o Espírito Santo e ele ficará convosco para sempre. O Espírito Santo disse: a personalidade, a pessoa do Espírito Santo fala audivelmente dentro de nós. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo fala internamente. Ele não fala de fora, porque ele está habitando dentro de nós. Agora, a verdade prática: a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda obra missionária. O Espírito Santo é a maior manifestação desde o começo da história da humanidade para a salvação. Desde Gênesis, o Espírito Santo estava sobre as águas, estava sobre a superfície das águas. O homem é 70% de água. Isso quer dizer que Jesus, quando veio até a Samaritana, veio transformar as águas que ela buscava em águas celestiais. Ela buscava água no poço de Jacó, mas Jesus oferecia uma água que era o Espírito Santo. A ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. Em Atos dos Apóstolos, onde nós vamos estudar, toda obra é relacionada ao Espírito Santo. Atos do Espírito Santo. Porque os apóstolos eram cheios do Espírito Santo. A nossa leitura bíblica em classe, Atos capítulo 11, versículo 19 a 26, versículo 1 ao 5 do capítulo 13. Estudaremos esta leitura com base nos tópicos: veja, a Igreja de Antioquia, natureza e características. Tópico de número 2, uma igreja missionária em ação. E, finalizando, o serviço de missões. Queridos irmãos, a Igreja de Antioquia é a base missionária escolhida por Deus. Por que não Jerusalém? Porque Deus havia dito que ia ser destruída. Jesus profetizou: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jerusalém não poderia ser a base missionária, já que esta base missionária seria destruída posteriormente no ano 70 da nossa era. Agora veja o começo da história do capítulo 11 da leitura bíblica em classe. É a pregação de Pedro. Pedro relembra quando recebeu a chamada para a evangelização dos gentios. Então nós vamos ver capítulo 11 de Atos, verso 1. E ouvindo os apóstolos e os irmãos que estavam por toda a Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra. Então veja, começando os gentios recebendo a palavra. Então Pedro, ele foi caindo em si, já tardiamente, de que Deus estava salvando os gentios. E os gentios foram pregados por pedras vivas, porque se os discípulos, os apóstolos pararem de pregar, as pedras vão clamar. Então vai aparecer pessoas pregando e vai anunciar o evangelho de tal forma de que lá em Antioquia vai acontecer uma grande salvação de número de pessoas e que vai ter uma base, uma igreja que vai poder alcançar o ID, enfim, ir nos quatro cantos da terra. Então veja aí, Pedro defende a evangelização dos gentios e ocorre o nascimento da igreja em Antioquia. Interessantíssimo o versículo 1, viu? E ouvindo os apóstolos e os irmãos que estavam por toda a Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Veja aí no capítulo 11 e versículo 4. Pedro então começou a expor os acontecimentos por ordem, dizendo. Então Pedro, ele tinha ciência, tinha conhecimento. Veja, ele pôs expor o acontecimento em ordem, igual Lucas, né? Agora veja, versículo 5. Eu estava orando na cidade de Jope, e em êxtase tive uma visão. Descia um recipiente como um grande lençol,
pendente do céu pelas 4 pontas, e aproximando-se de mim. E fitando os olhos, contemplei e vi animais terrestres, quadrúpedes, feras, répteis e aves do céu. Então aqui é o início da revelação de Deus dada ao apóstolo Pedro, para que ele fosse o apóstolo dos gentios. Então Deus está mostrando aqui uma grande revelação de que Deus haveria de erguer uma igreja em Antioquia. Veja, representada por esses animais. Veja o versículo 7. E ouvi também uma voz dizendo: Pedro, levanta-te, mata e come. Isto é, evangeliza aos gentios. Eu quero uma igreja missionária. E a igreja missionária não pode ser só de judeus. A igreja missionária tem que ser de todo tipo de nação. Eu quero salvar os 4 cantos da terra, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amém? Enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. No versículo 10 diz: E isto sucedeu por 3 vezes, e imediatamente tudo foi recolhido ao céu. Por que 3 vezes vê a revelação do lençol atado com 4 pontas e cheio de animais? Porque Pedro negou 3 vezes. Então Deus está mostrando 3 chances para 3 negação. Porque ele negou 3 vezes a Cristo, agora nega 3 vezes o ministério dos gentios. Quando ele diz: não quero, não mato e não como. Então veja que muitos têm sido chamados igual a Pedro, mas a oportunidade deles tem sido recolhida ao céu e dada a outros. Por isso que Deus levanta o apóstolo Paulo, olha, Paulo e Barnabé. Por que não Pedro e Barnabé? Porque ele não recebeu o lençol, ele não quis a missão. Então Deus pegou o lençol, colocou em Paulo, e Paulo aceitou e foi ser o Paulo e o Barnabé, escolhido para a grande obra missionária dos gentios. Veja o versículo 10. E isto sucedeu por 3 vezes. Deus dá 3 chances, irmão. Deus fala 3 vezes. É um telefonema, é alguém batendo na porta, é uma mensagem. Só não vai fazer a obra se não quiser. Mas Deus fala 3 vezes. Mais uma vez, versículo 10, capítulo 11 de Atos. E isto sucedeu por 3 vezes. Como ele não aceitou, imediatamente tudo foi recolhido ao céu. Muito triste. Muito triste. Versículo 17 do capítulo 11. Ora, semelhantemente Deus lhe concedeu o mesmo dom que também nos deu, depois de crermos no Senhor Jesus Cristo. Quem era eu para resistir a Deus? Pedro, reconhecendo que o dom de Deus que foi dado aos judeus, inclusive a ele, foi dado também aos gentios. Aí ele cai em si, depois das 3 vezes, ele diz: quem sou eu para resistir a Deus? Paulo já estava no lugar dele. Não adianta mais retroceder. Não adianta mais querer, porque a oportunidade foi dada a outra. Veja o versículo 18. Ao ouvir estas coisas, calaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: assim, pois, Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Por quê? Meu irmão, Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não amou só judeus, Deus amou nações inteiras. Deus amou o mundo, João 3,16. Os judeus foram escolhidos como uma nação privilegiada para poder exatamente... Então, voltando aqui, os judeus foram escolhidos por Deus como uma nação privilegiada para trazer a palavra de Deus, para trazer o Messias e também para trazer a salvação. Isto mostra que os judeus, eles não podem se gloriar, porque é Deus que está fazendo isso através deles. Então, seria exatamente o grão lançado na terra, da qual Cristo veio como este grão, no meio da nação, morreu, e hoje todos nós temos participação na sua vida e ressurreição. Veja novamente, assim, pois, Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Meus irmãos, veja agora Atos capítulo 11, versículo 19 e 24. Nós vamos entrar na nossa lição a partir do versículo 19, aonde vamos ver o início da colheita da semente de Barnabé. Homem de Deus, santo, justo. Veja, início da colheita da semente de Barnabé.
vamos ter notícias da igreja em Antioquia. Barnabé é enviado à igreja de Antioquia. Veja o versículo 19, começando leitura bíblica em classe. Aqueles, pois, que foram dispersos pela tribulação, suscitada por morte de Estevão, a causa foi a morte de Estevão, atravessaram a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a palavra, mas somente entre os judeus. Então vocês estão entendendo aqui? Mais uma vez, para vocês entenderem. Ó. Aqueles, pois, que foram dispersos pela tribulação suscitada por causa da morte de Estevão, atravessaram a Fenícia, Chipre e Antioquia. Olha aí a menção de Antioquia. Anunciando a palavra, mas somente entre os judeus. Por que somente entre os judeus? Jesus, quando chegou, ele começou a pregar só para os judeus. Ele disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas não era somente os judeus o alvo. Se você mora numa cidade, num país, então você tem por direito evangelizar o de casa. O da família, o da cidade, o da região, o do país. Para depois fazer missões transculturais. Foi isso que Jesus fez. Ele veio para os judeus e também veio para o mundo. Amém? Quando Deus amou, não amou só os judeus, ele amou o mundo, mas também amou os judeus. Mas também não amou só os judeus, amou também as nações, amou também nós. A dispersão dos irmãos em Jerusalém foi permitida e ocasionada por Deus. Foi também uma profecia de Gamaliel, por causa do exclusivismo do evangelho que imperava na igreja em Jerusalém. Agora veja o versículo 19, veja aí, que diz assim, versículo 20. Havia, porém, entre eles alguns cíprios. Anote número 1, cíprios. Número 2, sirinenses, que são do norte da África. Veja, pessoas do norte da África. Os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando as boas novas do Senhor Jesus. Agora, observa-se, o cenário está mudando. Está saindo de Jerusalém, onde estão os apóstolos, agora está indo para Antioquia. E é de lá que vai haver as viagens missionárias de Paulo. Amém? Então veja, se os obreiros de Jerusalém não quiseram anunciar o evangelho, Deus dispõe o seu poder para fazer as pedras clamarem. Então as pedras agora quem são? Os cíprios e os sirinenses. Não eram os apóstolos? Mas eles pararam, estagnaram, ficaram em Jerusalém, não saíram, mesmo diante da perseguição, foram presos, açoitados. Mas os que saíram começaram a anunciar o evangelho. Veja as pedras agora clamando, as cíprias e os sirinenses. Então, desde os dias do ministério de Cristo, os gregos queriam conhecer o evangelho. Lembra? Os gregos atrás de Jesus? Pois bem, o grão de trigo que era Cristo havia caído em terra e dado fruto. Mas os frutos não queriam ser plantados em toda a terra. Ora, se Cristo nos salvou e nós somos fruto de Cristo, por que nós não somos plantados na mesma terra que Cristo caiu como um grão de mostarda? Amém? Então veja, Antioquia, que quer dizer veloz como um carro de guerra. E foi uma cidade erguida, Antioquia foi uma cidade erguida, na margem esquerda do rio Orontes. Hoje chama-se Antaquia e fica na Turquia. Foi fundada no fim do século IV, na nossa época, isto é, era antes de Cristo, por Seleuco Nicanor, um dos generais de Alexandre, o Grande. Ali Paulo e Barnabé começaram o seu ministério, de onde Paulo foi enviado às missões pelo Espírito Santo. Glória a Deus, o Filho assentado à direita do Pai e o Espírito Santo em nós. Veja, o Pai à direita, sentado no trono principal, o Filho à direita e o Espírito Santo enviado para morar conosco. A dispersão dos gregos facilitaram a divulgação do Evangelho e já era um plano de fundo para a chegada de um apóstolo levantado por Deus entre os gentios, que não era Pedro, era Paulo. Glória a Deus.
Amém? O versículo de número 20 mostra bem claro a igreja sendo formada por gentios. Veja os gentios, Cipro e Cirenense, norte da África. Não tem nada aqui com Jerusalém. Amém? Os gregos, olha aí os gentios. No versículo 21 diz assim: mas a mão do Senhor estava com eles, e grande número, crendo, converteu-se ao Senhor. A igreja agora está crescendo em número. A mão do Senhor era com os cíprios e com os sirinenses, pessoas completamente desconhecidas e de lugares que até hoje são pobres. Por exemplo, a África. Tomando uma decisão, começaram a pregar o evangelho aos gregos, enquanto os líderes de Jerusalém estavam discutindo sobre a circuncisão e a incircuncisão. Olha aí o debate, prendendo eles, acomodando eles. Se eles estão debatendo sobre a circuncisão e incircuncisão, como é que eles vão pregar, irmãos? Questão do debate, você perde. Viu? Mesmo que você ganhe, você perde. Se um ganha, você perde. Não tem como sair. O que podiam fazer a mão do Senhor? O que acontece com duas pessoas quando a mão do Senhor resolve estar com eles? Diz o texto que a mão do Senhor estava com eles, Paulo e Barnabé. Amém? Então, qual era o nome deles? Aleluia. Um grande número de pessoas se converteu ao Senhor. Nascia a igreja em Antioquia, a 500 quilômetros de Jerusalém. E a notícia dessas coisas, verso 22, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, que a mão do Senhor estava sobre eles, que o número estava crescendo e todos estavam crendo e se convertendo ao Senhor. Essa notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Entende? A igreja nascendo em Antioquia e a notícia chegando em Jerusalém. E enviaram, isto é, a igreja de Jerusalém enviou quem? Paulo, melhor, voltando à fita, Barnabé e, melhor, até Antioquia. Por quê? Porque lá de Antioquia é que Paulo será achado lá em Tarso. Porque Barnabé vai atrás de Saulo. E ele vai estar no meio dos fabricantes das tendas, lá na sua terra natal, porque ele vai ser achado em Tarso, ele é Saulo de Tarso. E ele vai voltar, depois de uma grande prova que ele teve do Senhor, quando Deus lhe apareceu, o Senhor Jesus, ali em Damasco. Versículo 23. E, havendo ele chegado ali, viu a graça de Deus, olha aí, Barnabé, discernimento. Quando chegou na igreja, percebeu que a graça de Deus estava em Antioquia. Se alegrou e exortava a todos a perseverarem no propósito do Senhor com firmeza de coração. Amém? Então Barnabé é um homem manso. 2, quieto. 3, cheio de consolo. É homem da consolação. Saiu em direção a Antioquia. Ele é enviado. Por que ele foi enviado? Porque ele vendeu as terras, irmão, vendeu sua casa, colocou aos pés dos apóstolos. Então os apóstolos viram que ele não tinha casa. Então vamos colocar Barnabé para ser pastor lá em Antioquia. Amém? Ele está à disposição do reino. Então, quando ele chega lá, ele viu a graça de Deus. Viu motivos de alegria. Porque a graça de Deus é um óleo, é um bálsamo que nos traz alegria. Exortou a todos a fidelidade a Deus no meio de uma cidade perversa, cheio de mulheres indecentes, que cultuava Astarote. Ali onde buscava o pecado, né, a cidade superabundou a graça. A mão do Senhor sobre a vida de Barnabé. Na cidade de Antioquia abundava o pecado, mas Deus enviou Barnabé aonde superabundou a sua graça. Versículo 24, porque Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente agregou-se ao Senhor. Mais uma vez, versículo maravilhoso. Veja aí, porque era um homem bom,
cheio do Espírito Santo e de fé. Olha, número 1, homem bom. Número 2, cheio do Espírito Santo. Número 3, cheio de fé. E muita gente agregou-se ao Senhor. Irmão, resultado para ter sucesso diante de Deus na obra da evangelização, homem bom, a bondade de Deus. Cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Consolador. Amém? E veja, o nome Barnabé, filho da consolação. E de fé. A fé que move, a fé que movimenta, a fé que age, a fé que opera. E muita gente agregou-se ao Senhor Jesus. Meu irmão, não tem como não se converter, irmão. O homem é bom. O homem é cheio do Espírito Santo. O homem é cheio de fé. Esta igreja vai aumentar. Esta igreja vai crescer. Barnabé era como os diáconos, cheio do Espírito Santo. Lembra dos diáconos escolhidos? Não foram escolhidos os diáconos, os 7? Então, entre os 7 tinha que ser homens bons, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, mas também abençoado. Então, estas são as características de um firme pastor. As pessoas sentem confiança em homem assim. Mas ele sentia só naquela missão, entendeu? Por quê? Porque ele precisava de um auxiliar. Então, vamos atrás de Paulo. Paulo será o auxiliar de Barnabé, que depois será invertido as posições. E conhecia a pessoa certa, Barnabé conhecia Paulo. E a pessoa certa para estar ali ao seu lado. Glória a Deus. Vamos continuar esta aula no nosso zap. Então anote aí o número 85991 28 12 60. Vamos estudar a segunda parte, a aula extra, no nosso zap. Nós vamos fazer a aula e enviar para todos vocês que estão no nosso zap e que também vão pedir pelo nosso WhatsApp. Então anote aí mais uma vez, 85DDD 991 28 12 60. Que Deus abençoe e que Deus te guarde. Até lá, a próxima aula está cheia de novidades espirituais para todos nós. Amém.